Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça aqui pela Rádio Justiça FM 104,7 e também no YouTube Rádio e TV Justiça. A partir desse momento você tem imagens ao vivo aqui do estúdio da Rádio Justiça e você pode participar pelo WhatsApp 61 99975 8140. 10 horas e 2 minutos. Revista Justiça. Debate. Desde o último dia 27 está vigorando a Política Nacional de Cibersegurança no Brasil. Mas o que ela vai impactar no dia a dia das pessoas, já que ela gerou diversas repercussões na comunidade brasileira de líderes e também profissionais de segurança da informação? Vamos debater esse tema com os nossos convidados. Por isso, começa apresentando o advogado, mestre em gestão de riscos e inteligência artificial, especialista em direito digital e constitucional, professor da UNB, Frank Neto Santa Cruz. Doutor Frank, obrigado por estar conosco mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia aos seus ouvintes. E quero inicialmente desejar a todos um ótimo ano. Muito obrigado. Também está conosco a doutora Fernanda Possati, advogada especialista em LGPD e Direito Digital. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colega. Inicialmente, obrigada pelo convite e um feliz ano novo a todos. Vamos começar explicando para o nosso ouvinte, afinal, doutor Frank Neto, o que é essa Política Nacional de Cibersegurança no Brasil? Sérgio, a Política Nacional de Cibersegurança é um marco legislativo, né, importante para o país, porque coloca o país em pé de igualdade com outras nações, na Europa, Estados Unidos, mas essencialmente ela vai tratar da defesa no espaço cibernético. O espaço cibernético aqui compreendido serviços, a rede e aplicações que podem ser alvos de ataque cibernético, indisponibilizando a prestação de serviços à sociedade. Então, em termos muito amplos, é sobre isso que trata a Política Nacional de Cibersegurança. E para a senhora, doutora Fernanda, o que essa política traz de importante também? Essa proteção do usuário final, dados, o quê? Bom, o uso da internet faz parte, né, do nosso dia a dia. Compras, relacionamentos, trabalho, e a gente tem percebido cada vez mais aumentos de ataques cibernéticos, contas hackeadas, crimes, né, que ocorrem no meio digital. Então, é importante que a gente discuta, sim, legislações, regulamentações, e eu acredito que a política, ela vem trazendo as primeiras diretrizes aqui para fomentar realmente uma segurança no espaço cibernético. Então, ela vai trazer diretrizes, sim, para o usuário final, de segurança, né, para o usuário final, e também para questões de empresas, governo, vai entrelaçar o uso da internet, a segurança no espaço cibernético, tanto para fins governamentais, para empresas também. Doutor Frank, as pessoas acompanham, né? Temos a LGPD, temos a NPD e temos mais agora essa política nacional. Uma coisa tem a ver com a outra ou não? Sérgio, em alguma medida, esses elementos todos se conectam, né? O Brasil, ele vem fazendo já há algum tempo vários movimentos para tentar, em termos legislativos, ter um arcabouço maior na proteção, não só de dados ou dados pessoais, mas dos seus sistemas. Essa política, ela traz uma, eu diria, entre aspas, inovação, porque antigamente ou anteriormente via-se como proteção somente da infraestrutura crítica do país. O que é infraestrutura crítica? É quando você fala de água potável, sistemas de telecomunicações. Então, se esses elementos estão fora do ar, você pode gerar uma situação de caos no país que envolve aí um conceito de guerra cibernética. Essa Política Nacional de Cibersegurança, ela expande o conceito para serviços essenciais. Então, por exemplo, a justiça. A justiça não é uma infraestrutura crítica, mas é um serviço essencial ao país. A saúde não é uma infraestrutura crítica, mas é um serviço essencial. Imagine um país que, sob uma situação de ataque, deixe todo o judiciário fora do ar, que hoje opera grandemente por meio das aplicações via internet, né? Hoje, a própria saúde também opera marcação de consultas, recuperação de exames por meio da internet. Então, a proteção desses elementos ajuda principalmente a mantê-los ativos, ofertando o serviço à sociedade. E é claro que isso dialoga com a LGPD e com outras políticas também, né? Doutora Fernanda, além desses pontos já citados pelo doutor Frank Neto, o que podemos também falar sobre a política nacional? Eu achei um ponto muito importante que ele traz especificamente sobre a educação, né, a educação digital, porque a internet, o uso da internet vem crescendo, mas
não existe ainda uma educação digital. Um ponto que eu acho bastante relevante e interessante é que nas escolas deve-se sim falar sobre o uso responsável da internet, porque a gente não pode achar que as crianças não vão utilizar. A gente sabe que as crianças hoje fazem uso, sim, da internet, desde muito pequena, né? Cabe ali aos pais entender o que pode, o que não pode o filho acessar. Existem mecanismos, né, aplicativos que os pais conseguem ali ter um controle maior, que a gente chama de controle parental, sobre o que os filhos estão acessando, né? Quanto tempo a criança está ali na internet, que eu acho que é fundamental ter esse controle. Mas, muito além de ter esse controle, é importante ter uma educação, sim, à criança ou adolescente, e entender quais são os riscos dele se expor ali na internet. Então, um outro ponto muito importante, além da educação, é que a política nacional ela também tem essa preocupação não só com a proteção do dado pessoal, mas também com a privacidade das pessoas na internet, né? Porque é importante a gente falar sobre a privacidade das pessoas. Educação, doutor Franchinetti, como trouxe a doutora Fernanda, o que precisamos evoluir, então? Sérgio, de primeiro ponto, só o fato de você estar debatendo esse assunto na rádio já é um elemento de educação. Porque, veja, nós todos dependemos hoje, queiramos ou não, dos meios digitais. Isso faz parte hoje de uma necessidade básica do indivíduo. Então, a população se apropriar desse debate, saber que esse elemento é algo que ela precisa se preocupar na formação dos seus filhos, na própria condução da sua vida, é importante. Mas, nesse sentido, o ano passado, em 2021, o Brasil fez uma alteração na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e foi aprovada a BNCC da computação. Então, a partir deste ano, as escolas são obrigadas a ter 3 novas disciplinas, que é o pensamento computacional, vida digital e mundo digital, que são coisas que vão pensar como o pensamento computacional é como computadores resolvem problemas. Vida digital é questões como eu interajo nesse espaço digital, com ética, com cuidado. E o mundo digital vai tratar de questões de segurança, eu saber que esse espaço oferece risco. Então, o país vem se movimentando na tentativa de nos colocarmos à frente de outros países. Mas, mais do que isso, eu acho que abrir espaço para o debate, para levar para a população a percepção que ela precisa pensar nisso também como elemento da sua segurança. Um cidadão, quando ele sai do dia a dia de casa, ele se preocupa com a segurança dele. Ele vai evitar, talvez, sair com um relógio muito aparente. Quando entra no ônibus, tem cuidado com a bolsa, de não deixar nas costas. Mas eu tenho que ter cuidado também com o meu dispositivo eletrônico. Eu tenho que ter cuidado aonde eu navego, o que eu acesso, quando eu acesso, como eu acesso. Então, você trazer esse debate é importante nessa construção, como um elemento de construção da educação da sociedade. Doutora Fernanda? Não, inclusive, eu gostaria até que o colega até falasse um pouquinho mais sobre essa questão da implementação, né, desse estudo. Vão ser nas escolas públicas a partir desse ano? A BNCC ela é uma diretriz do MEC, né, então, seja escolas públicas ou privadas, tem que começar a incluir nos seus currículos a formação. Assim como nós temos na formação aula de química, física, matemática, português, línguas que são essenciais para você se constituir como indivíduo, agora também é obrigatório que você tenha as disciplinas para que você se construa como indivíduo dentro desses espaços digitais. Agora, é claro que num país da dimensão do Brasil e com as desigualdades e dificuldades orçamentárias que nós temos para a educação, não é algo que se acontece do dia para a noite. Então, no Brasil nós temos a SBC, que é a Sociedade Brasileira da Computação, que vem trabalhando na montagem, na construção desse currículo, desde o ensino fundamental, ensino básico e ensino médio. Cada faixa etária você tem formas diferentes de entregar esse conteúdo, né? E para poder fechar e a gente avançar no debate, isso nos Estados Unidos não é novidade. Nos Estados Unidos, o K12, que seria o ensino básico deles, há anos já tem matérias voltadas para a segurança cibernética, né? Porque já perceberam que isso é uma importância para a sociedade. É eficiente isso, doutor? É eficiente no medida que a gente consiga de fato construir políticas, mas mais do que construir políticas, Sérgio, nós temos um desafio imenso. Porque, veja, não adianta somente ter a norma política. Nós temos agora que formar professores que tenham condições de levar esse conhecimento até os alunos. Então, nós temos assim um grande desafio. Primeiro, está sendo montado o mestrado para poder formar professores que vão formar novos professores que consigam fazer uma conversa transversal. Conversar geografia com defesa cibernética, conversar matemática com segurança cibernética. Então, é um desafio imenso, mas possível porque isso vem dando certo em alguma medida nos Estados Unidos. E para o advogado especialista em direito digital, como está sendo esta área, né? Tantos ataques, invasões,
vazamentos de dados, essa política nacional de cibersegurança traz um pouco de tranquilidade para o advogado ou não? Assim, eu acho importante esses marcos iniciais, mas existe uma grande preocupação que é, na prática, quais serão as medidas que serão tomadas de fato, né? O que a gente tem visto realmente, na prática, é um grande aumento. O Brasil é um dos países que mais tem ataques cibernéticos, né? A criminalidade no mundo digital aumentou, assim, absurdamente. Até por questões de risco, né, que diminui para o próprio criminoso. Hoje ele não precisa pegar uma arma, entrar no banco e assaltar, colocar a sua própria vida, né, em risco. Hoje ele faz isso por meio de uma invasão de um aplicativo do sistema bancário. Hoje ele faz isso por meio de uma conta de rede social hackeada, né? E assim, a gente sabe que as pessoas acabam caindo naquele desespero, naquela urgência. Então o hacker, além de causar diversos prejuízos financeiros para outras vítimas, ele acaba chantageando a pessoa que teve a sua conta hackeada. Então, na prática, a gente vê um aumento e a gente realmente tem a preocupação. A política, quais serão as medidas práticas que teremos, né? Vai ser formado um comitê, né? Tem a previsão desse comitê que vai ser formado por tanto órgãos governamentais como iniciativa privada, sociedade civil. Então, acredito que esse comitê ele vai ajudar bastante a desenvolver medidas práticas. Então, inclusive também a Política Nacional tem a previsão de fomento em estudos de desenvolvimento, seja na área científica, engenharia, para desenvolver realmente sistemas de segurança. Então, assim, a gente tem essa preocupação na prática, como que vai acontecer. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa o quê? A proteção do dado pessoal, tanto no âmbito físico quanto no âmbito digital, e hoje a gente tem uma preocupação muito maior, com certeza, no aspecto digital. Então, a gente tem uma preocupação, sim, na prática, como que isso vai acontecer. Existem diversas também iniciativas de legislações, né, seja de regulamentação do uso das redes sociais, que eu acho que realmente é importante a gente ter, e a regulamentação também da inteligência artificial. E, assim, também, por outro lado, é importante a gente lembrar que, em que pese ainda não tenha uma regulamentação, existem diversas outras legislações, como Constituição Federal, principalmente, né? Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados, que é um ecossistema que vai nos garantir, principalmente, a segurança, porque a gente tenta, né? A nossa segurança, a nossa privacidade. Então, é importante a gente lembrar que existem, sim, legislações já, inclusive no Código Penal, né, também já existem artigos específicos sobre a invasão de dispositivos informáticos e dentre outros crimes já regulamentados no nosso Código Penal. Temos um eco-cybersistema, né, doutora Fernanda? Estamos criando um eco-cybersistema. Doutor Franquinelli, além dessa preocupação sobre a prática, né, colocar na prática essa política nacional, quais outros pontos preocupam o senhor? Olha, Sérgio, um ponto de preocupação, assim, lógico que sempre é bem-vindo. Nós fortalecemos a nossa estrutura legislativa para a proteção cibernética, né? Recentemente, o Brasil assinou o Protocolo de Budapeste, que é um protocolo internacional de troca de informações para o enfrentamento de crimes transnacionais que envolvem o meio cibernético. Então, todos esses movimentos são importantes. Agora, dentro do que a doutora Fernanda falou, essa autoridade, ou essa Agência Nacional de Cibersegurança, que tem essa missão de acompanhar e fazer a coisa acontecer, de fato, nós conseguimos fazer acontecer. Porque, veja só, o Brasil, em dados recentes do IBGE, mostra que somente 46% da população brasileira tem acesso à água tratada. 47% da população brasileira tem acesso a esgoto. Isso são direitos fundamentais. Só que quando a gente fala do espaço cibernético, se isso não se concretizar para a proteção de direitos fundamentais, privacidade, né, liberdade de expressão, é um rolo compressor. A velocidade do digital é muito grande. Então, se efetivamente nós pararmos na construção das políticas, para falarmos para fora do país que nós temos, mas efetivamente, internamente, não houver priorização de direcionamento de recursos para a academia, esforços junto à sociedade civil, o empresariado e o Estado, corre o risco de nós naufragarmos com uma boa iniciativa. Então, eu acho que esse é um ponto importante a ser pensado. Assim, até complementando, eu acho que o colega tocou num ponto bastante importante. O Brasil é um país de extensão gigantesca, e a gente tem que lembrar também que, assim como água, que é vital, né, para o ser humano,
a internet também não chega para todo mundo ainda. Então, a gente está discutindo, mas a gente sabe que tem muita gente que sequer tem acesso ainda à internet, à telefonia. Então, acredito que isso é um ponto também que tem que ser discutido. As grandes empresas, quais são as medidas que elas vão tomar, né? Até por uma questão de função social das próprias empresas, que a gente sabe que são milionárias. Então, o que pode ser feito para levar o acesso à informação até essas pessoas que realmente não têm condições e que têm, sim, um direito fundamental de ter o uso da internet, de ter acesso à informação. Então, eu acho que isso também é um ponto que precisa, sim, ser debatido. Algo ainda a complementar nisso? Olha, nessa linha do que comenta a doutora Fernanda, Sérgio, nós não podemos esquecer que essas arquiteturas de proteção, muitas vezes nós trabalhamos com o conceito de perímetros de defesa, né? Então, você tem várias camadas de defesa. Exemplo, para você acessar a sua casa, certamente as pessoas em geral passam pelo portão, talvez tenha um cachorro ali no terreiro, daí passa pela porta da casa até chegar à porta do seu quarto. Veja que todos esses elementos são elementos de defesa, que vai protegendo o acesso ao que é mais importante na sua casa. No espaço cibernético também tem perímetro, só que esses perímetros eles podem ser construídos a partir de 3 pilares: processos, pessoas e tecnologia. E quando se fala de pessoas, é a importância de alguns cuidados básicos que as pessoas podem ter no dia a dia, já reduz, a gente fala de um Pareto, né, 20-80. 20% de cuidado que reduz 80% do risco de não acessar sites que ela não confia, que nunca acessou, cuidado com as mensagens que são trocadas, que ela recebe no e-mail dela. Olha, o seu imposto de renda foi liberado. Daí a pessoa vai lá e clica naquilo, mas nossa, nem está na época ainda de liberação de imposto de renda. Então, quando sai o carnaval, né, olha essas fotos incríveis. A pessoa vai lá, clica naquelas fotos incríveis e tudo isso são vetores de contaminação dos seus espaços digitais. Então, esta cultura pode se dar por medidas simples, né? E dentro do que a doutora Fernanda falou, então, essas empresas, a organização civil, né, ter ações de conscientização dos usuários no uso dos aplicativos é importante. Porque quando ela fala da regulação das plataformas digitais, é importante. Porque as plataformas digitais, elas ganham quando a pessoa tem sucesso na sua transação, mas da mesma forma a plataforma digital ganha quando a pessoa não tem sucesso. Porque de uma forma ou de outra as pessoas estão acessando. Então, elas serem reguladas e chamarem elas à sua responsabilidade também é um processo importante para o país. Doutora Fernanda, a senhora falou sobre o número de ataques, ameaças cibernéticas aqui no Brasil. A que se deve esse campo tão fértil no nosso país? É a dimensão dele, que é um país muito grande, ou não tem nada a ver isso? Olha, os estudos apontam que hoje a principal porta de entrada realmente é o fator humano. E aí a gente entra mais uma vez na questão da conscientização. Como assim o fator humano? Diversas questões podem estar envolvidas aqui. A falta de conscientização, né? O fato de você clicar numa mensagem que te chamou a atenção e você acredita, o fato de você receber ali, você ganhou uma diária numa pousada, né? Então, chama a atenção da pessoa. Então, isso é um ponto. Existem outras questões também que são discutidas dentro das corporações, que muitas vezes a pessoa ela é também movida por sentimentos, né? Às vezes até por questões de ambição, de vingança. Acontece também dentro das empresas as pessoas agirem de má fé, talvez, né, facilitarem o acesso também. Então, assim, são diversos pontos que são discutidos nos fatores humanos, o porquê disso, mas os estudos apontam que hoje o principal fator de ataques está relacionado ao fator humano. E para o senhor, doutor, por que o Brasil lidera esse número de ataques, de ameaças? Olha, Sérgio, doutora Fernanda, o Brasil, infelizmente, ele vem sendo classificado como o segundo país do mundo com maior número de ataques. Segundo. Né? Isso se dá a uma série de fatores, inclusive... Perde para quem, só por curiosidade? Para algum país asiático, que não me recordo agora qual o país, né? Mas isso se dá a uma série de fatores, como o doutor Fernandes começou a falar, inclusive fatores sociológicos, né? Porque que o Brasil, em alguma medida, o brasileiro, e aqui eu não quero romantizar o brasileiro, né? Mas ele é alguém muito criativo. E daí, quando ele se apodera dessas tecnologias, ele coloca ali a criatividade dele em prática e vai achando vulnerabilidades e explorando vulnerabilidades. Isso pode ser usado de alguma forma positiva, e nesse exato momento o Brasil ele tem um chamamento à sociedade chamado Hacker do Bem. O chamamento é aberto, né? É um conjunto de esforço realizado pelo país para formar as pessoas em técnicas de cibersegurança. Qualquer cidadão de qualquer área pode participar dessa formação. É aberto, é livre, é um convite. Basta a pessoa acessar hackersdobem.com.br
.com.br ou .org.br, alguma coisa assim. Já vou verificar aqui. Perfeito. E ele vai poder se inscrever nos cursos de formação. Isso é uma forma de você formar pessoas para a proteção cibernética. Por outro lado, como falou a doutora Fernanda, nós temos uma vulnerabilidade social. O país é muito desigual. Então, as pessoas, quando elas recebem um e-mail falando, olha, você ganhou um final de semana na pousada. Olha, se você clicar aqui, você vai aumentar a sua renda em R$100, em R$200. Pela imensa desigualdade social do país e desinformação, as pessoas clicam, até dentro de um espaço de desespero para aumentar a sua renda. E para as quadrilhas especializadas, isso é uma mina de ouro, de extrair dinheiro, de aplicar golpes, né? O senhor falou sobre pousada, eu lembro uma vez que eu comecei a seguir uma pousada no Instagram e daqui a pouco apareceu um convite, né, dando uma diária. Quando eu fui ver, tinha uma grafia, uma letrinha diferente do link oficial. E aquele negócio, você ganha uma pousada, mas precisa do seu telefone para te mandar um código, aí pronto, o estrago está feito, né? É nesse momento que a sua conta é hackeada. Muito possivelmente, essa conta que você estava seguindo, ela já era uma conta hackeada, ou então uma conta falsa. Não, você segue a conta oficial e parece que eles acompanham os novos seguidores dessa conta oficial, já vão atrás de você oferecendo esse prêmio. E aí, no momento que eles pedem o código, esse código, na verdade, é um código de autenticação em 2 fatores que vai fazer com que eles consigam acessar a sua conta. Sim, seja o WhatsApp, né? Seja o WhatsApp, seja SMS. Um golpe que a gente ouve falar bastante, eu não sei qual é, né? Eu gostaria que a senhora explicasse, é ransomware. O que é o ransomware? São os ataques, né? Eu acredito que o Dr. Franklin tem até mais posse para falar sobre os ataques. Vamos lá, Dr. Frank. O ransomware, ele é uma categoria de Trojan. O Trojan é um tipo, uma espécie de vírus. Vai quebrando isso para a gente entender aqui, por favor. É uma espécie de vírus de uma ferramenta intrusa que as pessoas instalam quase que voluntariamente nos seus dispositivos, nos seus computadores, smartphone. E o ransomware tem várias categorias. Inclusive, os estudos apontam que nos próximos anos vai ser o grande problema, né, vai ser as contaminações por ransomware, que ele simplesmente criptografa, ele embaralha todos os dados do seu dispositivo. E uma vez feito isso, a pessoa recebe lá um e-mail, uma mensagem, fala, para você poder liberar o acesso, você tem que fazer um pagamento de certo valor em bitcoins. Lógico que você pagar não resolve, porque se você paga, você está pagando uma quadrilha, um grupo criminoso. Só que é uma vulnerabilidade que, infelizmente, muitas vezes ela se instala no computador das pessoas porque a pessoa clicou em algo permitindo a instalação, né? Então, esse é um grande problema, de fato, dos próximos anos do ransomware. E a Política Nacional de Cibersegurança envolve também o combate, é isso? Envolve quando a gente fala de defesa nacional, porque veja, a Política Nacional de Cibersegurança, ela está preocupada em proteger, em ter estratégias para a defesa de elementos sensíveis, essenciais e críticos do país, né? Então, ela está preocupada em que, por exemplo, o serviço de telecomunicação continue sendo prestado, o serviço de radiodifusão continue sendo prestado sem ser impactado por ataque cibernético, que a água potável continue sendo tratado, que as usinas hidrelétricas continuem operando sem serem atacadas por sistemas. E lógico que um ataque pode ser uma contaminação por ransomware. Então, nesse sentido, ela se preocupa. Mas é importante nós entendermos que a Política Nacional de Cibersegurança, ela está preocupada mais numa dimensão global, não setorial, mas global, né? Assim, global para o país, que acaba, lógico, desaguando em elementos menores. Mas essa é a grande preocupação dela. E ela prevê punições, algo na esfera criminal ou não? Ou só... Não existe previsão de sanções, né? Mas sim um conjunto de iniciativas, como a Agência Nacional de Cibersegurança, que vai regular e acompanhar a implementação dela. A gente pode dizer que são diretrizes gerais, né, a política nacional. E a partir dela serão criados diversos outros mecanismos específicos que a gente acredita, né, que virão em seguida. E assim, um outro ponto também que traz, né, no próprio texto da política é a previsão de regulação, fiscalização e controle, que a gente acredita que vai ser uma agência, uma autoridade nacional, não sei, que será criada. Então, também não temos grandes informações de como será, mas acreditamos que será criado, sim, um órgão para fiscalizar. Assim como existe a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, acreditamos que será criada essa autoridade ou essa agência que virá para fiscalizar e regulamentar, enfim, o uso do ciberespaço no Brasil. Eu vi aqui que seria o Comitê Nacional de Cibersegurança, CN Cyber, o grupo qual caberá propor atualizações tanto para a política nacional
para também a Estratégia Nacional, e-Cyber e o Plano Nacional de Cibersegurança. Mas especialistas ficam duvidosos, receosos com essa centralização desse comitê? Olha, eu acho que talvez o comitê, a proposta é interessante porque a proposta é um comitê plural, onde você vai ter representantes do Estado, da iniciativa privada, da sociedade civil e da academia. Né? Então, é um comitê plural, já está ali regulado o tempo de permanência de cada um no cargo, como que vai se compor isso. Né? Então, eu penso que quando você pensa num comitê plural, é importante. A doutora Fernanda falou que essa política, né, ela trata ali da cooperação, da regulação e do controle, né? Esses 3 pilares que regem isso. E especificamente na cooperação, me parece que aí é um espaço importante para convidar a sociedade civil a fazer parte. Porque muitas vezes no Brasil nós temos uma cultura de restringir o acesso, lógico que tem questões que são de segurança nacional, e você não vai abrir a qualquer pessoa, a qualquer espaço. Mas chamar a sociedade civil, a iniciativa privada, a cooperar na construção, por exemplo, dos centros de resposta a incidente, ter um vocabulário para você poder trocar informações não só internamente, mas externamente, é fundamental. Então eu penso que esse pilar da cooperação é um pilar importantíssimo para o sucesso dessa política nacional de cibersegurança. O senhor falou agora há pouco do Hackers do Bem, né? hackersdobem.org.br. Você ouvinte pode acessar lá. E logo de cara aqui já temos ali, cibersegurança é a área do futuro e você pode se profissionalizar do zero sem custos. Doutora Fernanda, pois não? O que a senhora acrescentar ainda nessa questão sobre esses cuidados, essa centralização que podemos ter desse comitê? Bom, a política fala sobre o objetivo de manter também a garantia da liberdade de expressão. Então aqui eu acredito que é um ponto que a gente precisa sim debater, essa garantia da liberdade de expressão e esse controle. Como que vai acontecer esse controle por parte desse comitê ou dessa autoridade? Então, eu acredito que sim, que isso é algo que precisa ser debatido, como o colega falou, por toda a sociedade civil. Afinal de contas, vai influenciar a vida de todo mundo, né? Hoje, por exemplo, temos as legislações, como foi falado anteriormente, mas hoje as grandes plataformas fazem o seu próprio controle, digamos, dos usuários, né? Hoje, se a plataforma entende que você, de alguma forma, violou as diretrizes de uso, ela vai excluir sua conta, ela vai desativar sua conta. Então, hoje é feito já esse controle, digamos assim, por parte das próprias plataformas, né? E aí existe a preocupação, ok, mas eu não fiz nada e a minha conta foi desativada. E agora? Como que vai acontecer? Né? Então, hoje, como acontece? Se a sua conta foi desativada de forma ilegal ou sem qualquer motivo, você pode solucionar isso na justiça, né? A gente consegue essa recuperação da sua conta. Mas existe sim uma preocupação de como que vai acontecer a partir do momento que tiver um órgão ou uma legislação e o que vai abordar, né? Quais serão os parâmetros, quem vai fazer essa fiscalização. Então, acho que são pontos que sim precisam ser debatidos, pensando principalmente na nossa liberdade de expressão. Ponto bem interessante esse trazido pela doutora Fernanda, né, doutor Frank Ned? As pessoas que têm as contas excluídas sem qualquer motivo. Sérgio, e assim, se me permitir avançar um pouquinho na questão da liberdade de expressão, né, eu acho que aqui é uma oportunidade para nós debatermos um pouquinho que a liberdade de expressão, ela é um papel em branco, mas no qual você não pode escrever qualquer coisa. Esta casa mesmo, a STF, foi objeto de ataque, né? Ontem mesmo foi o aniversário fatídico de 1 ano, né? Onde esta casa foi objeto de ataque e muito disso pautada nesse discurso que eu tenho a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma liberdade garantida constitucionalmente, mas que há limite, né? A partir do momento que você viole direitos que são considerados essenciais para a sociedade e pela sociedade, você já não está mais dentro do espaço de liberdade de expressão. Então, é importante as pessoas entenderem que a liberdade de expressão é um direito importante, constitucional, que todos nós defendemos, mas que há certo limite do uso desse recurso. Você não pode extrapolar o razoável e pensar que é uma carta que você possa escrever o que você quer e destinar a qualquer pessoa de forma indiscriminada. E nesse sentido entra a importância das plataformas digitais serem chamadas à sua responsabilidade de controlar o destino dessas falas, desses ataques a instituições democráticas,
ataque a pessoas, a grupos, a profissões. No Brasil, a gente começa agora a ver o etarismo, o país vem envelhecendo, né? Em 2050, o Brasil será um país com a pirâmide invertida. Teremos mais pessoas idosas do que pessoas jovens e, dentro de um discurso de liberdade de expressão, muitas vezes as pessoas começam a produzir um discurso de etarismo, atacando pessoas idosas. Então, veja que tudo isso é importante chamar a sociedade a pensar num debate como aqui estamos fazendo sobre essas questões todas. Estamos na Rádio Justiça falando sobre a política nacional de cibersegurança no Brasil. Estamos aqui com os nossos convidados, a doutora Fernanda Possati e também o doutor Frank Nedes Santa Cruz. Lembrando que você pode acompanhar com imagens ao vivo também pelo YouTube da Rádio e TV Justiça. Estamos falando então sobre regulação das redes sociais. A Política Nacional de Cibersegurança trata disso também, doutora Fernanda, especificamente ou não? Não, ela não trata especificamente sobre a regulação do uso das redes sociais, né? Isso a gente já tem um projeto tramitando, mas ela fala sim, prevê a regulação, a fiscalização e o controle da cibersegurança, de uma forma geral, que intrinsecamente a gente entende que sim, que vai abranger a regulação do uso da inteligência artificial, regulamentação do uso das redes sociais e demais plataformas. E como a gente já vem debatendo, sim, acredito sim que seja importante termos essa legislação, mas que essas legislações, que essas regulamentações, elas possam refletir também a realidade, ou seja, que não seja uma legislação que na prática acabe caindo em desuso. Então é importante que a gente consiga trazer um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a garantia da liberdade de expressão, o respeito, né, nas redes sociais, ali na internet, proteção à vida privada, à intimidade, aos seus dados pessoais, mas é preciso que a gente entenda a prática como que acontece também, né, para que a legislação não se torne apenas uma letra. Doutor Frank Nedes, ainda voltando a 8 de janeiro, ontem o ministro Alexandre de Moraes manifestou também a necessidade dessa regulamentação das redes sociais devido aos efeitos. O próprio 8 de janeiro, muito fomentado pelas redes sociais. O senhor acredita que precisamos ter essa regulamentação, então? Essencial. Né? Essencial a regulamentação, que é chamar as plataformas à sua responsabilidade perante a sociedade. As plataformas digitais hoje, elas ocuparam um espaço de importância vital na sociedade. Qualquer pessoa, até mesmo hoje, para se realizar enquanto indivíduo, ele precisa de um perfil no Instagram, ele precisa de um perfil no LinkedIn, porque são ferramentas de conexão, são ferramentas que abrem oportunidade de trabalho, oportunidade de negócio, e se essas plataformas não forem chamadas à sua responsabilidade, quando há comportamentos desviantes, a coisa fica sem controle. Então, isso é importante. Agora, também é importante nós pensarmos que a Política Nacional de Cibersegurança, nós podemos pensar ela como um guarda-chuva, né? Mas que não um guarda-chuva que vá resolver todos os problemas, mas principalmente que talvez possa coordenar, cooperar essas várias ações. Então, por exemplo, nós temos proteção das pessoais, nós temos uma Política Nacional de Segurança da Informação, que é de 2018, nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos daqui a pouco, talvez, a regulamentação das plataformas. A Política Nacional de Cibersegurança, como esse grande guarda-chuva, ela pode operar cooperando, coordenando esses atores multissetoriais conversando entre si. Então, acho que por isso que ela fala da Estratégia Nacional de Cibersegurança. Quando você fala de estratégia, é você movimentar essas peças de forma que eles possam cooperar entre si para um bem maior. Doutora Fernanda? Eu concordo. E assim, a gente estava falando muito sobre as grandes empresas, Big Techs e tudo mais, que hoje é essencial, né? A rede social, ela acaba se tornando essencial, não somente para fins pessoais, mas principalmente para fins profissionais. Então, é uma realidade na nossa vida. E eu penso que as empresas que fornecem esses serviços, elas ganham muito dinheiro, realmente tem um faturamento muito alto, mas eu vejo que não há um suporte para o usuário final também, né? Então, é uma grande preocupação, porque a gente vai falando aqui também do Código de Defesa do Consumidor, principalmente, porque você, enquanto empresa fornecedora de serviço, uma vez que você implementa seu serviço aqui no Brasil, que você oferece esse serviço, você precisa fazer isso com cautela, com qualidade, e hoje um grande problema que eu vejo, assim, atuando, né, muito nessa área, é que as plataformas, elas não dão suporte ao usuário. Então, o usuário, quando tem um problema, ele vai recorrer ao consumidor.gov, que é uma plataforma excelente que existe hoje para solução de conflitos, mas que o suporte das Big Techs não funcionam.
então elas precisam se socorrer ao judiciário. Então, hoje, grande parte dos problemas enfrentados com as plataformas, com as big techs, elas precisam ir para o judiciário, o que acaba, de certa forma... gerando demandas. Exatamente, muita demanda. Né? Então, hoje, a gente já vê uma grande judicialização das questões de uso de rede social, porque as plataformas elas não dão suporte aos usuários. E é que se deve isso, doutor Frank? Essa tô nem aí que a gente acaba sentindo dessas redes sociais das big techs? Sérgio, eu acho que o elemento central nesse tô nem aí, ou nessa... descaso. Esse pouco compromisso, né? É porque, de uma forma ou de outra, ela está ganhando. Veja, se alguém ataca a reputação do Frank, ela vai ganhar com as pessoas que acessam o conteúdo que não ataca a minha reputação, mas vai ganhar também com aqueles que acessam o conteúdo que ataca a minha reputação. Dos dois lados ela ganha. E o próprio fato, por exemplo, quando a doutora Fernanda comentava de que o suporte ao usuário é frágil, porque para elas também é interessante ser frágil isso. Porque aquele usuário que não é, vamos supor, que não tem um suporte adequado para restabelecer a sua conta, mas que precisa da sua conta, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma outra conta. Né? Ou seja, ele não vai deixar, ele não tem como deixar a plataforma. Se aquela conta dele do Instagram, que é uma conta importante para ele fazer negócios, para ele poder estudar, poder se relacionar em sociedade, ela é bloqueada e ele não consegue reverter aquilo, o próximo passo que ele faz, ele cria uma nova conta. Ou seja, a própria falta de suporte, refém que está o usuário, ele acaba de novo voltando a ela com outro usuário e uma outra conta. Então isso, a gente não pode ser inocente pensando que as plataformas não consideram isso na sua equação de custo. Né? Essa falha do suporte. É claro, a gente está falando de negócio, está falando da última linha da planilha. Então, isso é considerado também como um elemento. A política nacional também trata disso, desse descaso? Não, assim, especificamente, né, como o Dr. Franklin falou, a política nacional, eu vou utilizar o exemplo que ele trouxe, é um guarda-chuva, são diretrizes gerais, ela vai falar o quê? É preciso trazer uma educação, né, digital para a nossa sociedade, é preciso fomentar estudos, desenvolvimento de segurança, pesquisa, combate ao crime digital. Então, ela vai trazer diretrizes, mas ela não traz uma regra. O que vai acontecer? Olha, Big Tech X, você precisa ter XYZ de suporte. Se você não oferecer isso, você pode ser multado. Não, ela não vai fazer isso. Mas talvez, num momento futuro, a gente tem essa previsão em alguma legislação? Talvez. Ou talvez o próprio mercado vai regulamentar isso? Não sei, mas hoje a gente vê uma grande problemática, sim, que é o acesso. As pessoas têm acesso à rede social, mas elas não sabem do problema que ela vai ter se a conta for hackeada. As pessoas não têm noção da dor de cabeça que ela vai ter hoje se a conta dela for hackeada. E o custo que ela vai ter também para recuperar aquela conta. E aí é importante a gente falar assim, olha, eu posso criar uma outra conta? Posso, mas se a gente pensar aqui numa empresa que já está, ou num profissional liberal que vem construindo a sua reputação numa rede social já há 5 anos, né? Aquele material, aquele conteúdo que está ali naquela rede social tem valor, né? Tem os ativos digitais, que a gente chama aquilo ali. Que, inclusive, isso já é discussão, o que acontece depois do falecimento da pessoa. Porque hoje, existem alguns processos judiciais nesse sentido. O que eu faço? Eu posso excluir a conta da pessoa que faleceu? Hoje a lei não fala sobre isso. Hoje a lei não trata sobre isso. Algumas plataformas já têm ali como você escolher o que pode acontecer com a sua conta Sim. depois que você falecer. É claro que a gente não costuma falar sobre isso, né? A gente não pensa sobre isso. Mas quando a gente analisa isso já no âmbito de uma conta maior, numa conta que traz remuneração. Porque hoje uma conta social, ela é uma conta de rede social, ela é sinônimo de faturamento também, né? Uma curtida vale dinheiro hoje. Um engajamento ali na conta, ela é remunerada. Então, tem todas essas problemáticas que a gente não tem uma resposta ainda. E algumas plataformas já direcionam o que vai acontecer com a minha conta depois que eu falecer. E como é que eles vão saber que você faleceu, morreu? Porque alguém vai comunicar. Alguém vai tentar entrar em contato lá e falar, olha, eu queria que a conta de fulano fosse desativada porque ele faleceu. Aí a plataforma vai responder, você não tem permissão para fazer isso. Quem poderia falar o que deve ser feito com a conta é a pessoa que faleceu, mas ela não está mais aqui. Por isso que ela pode deixar indicado a alguém que possa responder. Pode sim. Inteligência artificial
alguma coisa a ver com a Política Nacional de Cibersegurança, doutor Franchinetti? Olha, é inevitável hoje em dia você não ter a inteligência artificial permeando qualquer espaço, e cada vez mais, né? Então, eu penso que enquanto instrumento, enquanto ferramenta, certamente é uma ferramenta que deve ser considerada para a construção e elaboração de cenários de defesa e também cenários de ataque. Para que você possa bem defender, você tem que, em alguma medida, compreender como que se ataca. Então, as ferramentas de IA, e hoje já existe toda uma vertente de ferramentas de IA voltadas para cyberataques e para a defesa também, né? Certamente é uma ferramenta que vai ser utilizada para a construção de cenário nas ações de defesa. O Brasil tem já há 7 anos um exercício de ataque cibernético, chama-se Guardião. Né? Este ano ele está na 7ª ou 8ª versão, 2024. O Guardião, então, é um grande exercício que até então ele tem envolvido mais ou menos 8 setores diferentes. Talvez esse ano vão entrar 3 novos setores, né? De exercício de como que o setor se comporta numa situação de ataque em alta escala. O ano passado foi o setor financeiro que foi chamado a participar. O setor de telecomunicações já entrou também. Eu penso que esse ano talvez a própria academia vai ser chamada a participar se atacar os sistemas de universidades federais do país. Como que se opera de forma coordenada na defesa. Então, essa manobra, esse exercício de ataque cibernético e defesa chamado Guardião, este ano será a 7ª ou 8ª versão dele, certamente vai lançar mão, já deve estar lançando mão, de ferramentas de IA para elaborar ataques e também elaborar estratégias de defesa. Quem é que mantém esse sistema, o Guardião? Não é um sistema, é sim. um exercício, né? O GSI é o grande coordenador, né, dessa ação que vai convidando os setores a poder fazer parte desse movimento de exercício, de manobra de ataque e defesa que até então é setorial. Mas veja, de novo, a Política Nacional de Cibersegurança, ela, diferentemente de preocupação setorial, ela pensa amplamente. Mas é uma estratégia você começar colocando setores se prepararem a pensar sobre isso e ir ampliando esse leque, até você conseguir, de fato, abarcar todos, né? Porque o Brasil, de novo, é um país de dimensão continental. Doutora Fernanda Possati, no seu dia a dia como advogada especialista em direito digital, quais as principais demandas que a senhora acaba atuando para os seus clientes dentro desse cybermundo? Bom, assim, sem sombra de dúvidas, contas hackeadas, recuperação de conta hackeada. Esse é hoje é o maior número de processos que a gente tem, né? Seguido de recuperação de contas que são desativadas pela própria plataforma. Em muitos casos, realmente, o usuário violou algum termo de uso, mas você violar por uma postagem, entendemos o quê? A postagem realmente, se violou, ela tem que ser apagada. Agora, você deve perder a sua conta por isso? Porque você postou uma foto que pode ser que tenha violado algum termo, você perde a sua conta, você não tem o direito mais de estar na rede social por isso, né? Em muitos casos, a plataforma erra mesmo, né? Tem falha na prestação de serviço, ela exclui, ela desativa contas indevidamente, porque realmente a gente sabe que essa análise, ela não é feita por humano, ela é uma análise automática, né? Por inteligência artificial. Existem algumas falhas, tanto é que acarreta ali num processo judicial de recuperação de contas, novamente, porque o suporte não deu conta de atender. Então, acaba havendo a necessidade de judicializar o caso. Fraudes, né? Também a gente tem um grande número de processos de fraudes que envolvem transação de Pix, né? Então, remoção de conteúdo também, a gente tem tido muitos casos de remoção de conteúdo. O que seria essa remoção de conteúdo? Conteúdos indevidos realmente que são postados na internet. Conteúdo ofensivo, conteúdo íntimo que é vazado. Infelizmente, troca de nudes pode acarretar ali o fim do término de um relacionamento de imagens expostas na internet. Então, é possível sim que seja removido da internet, é possível sim que a pessoa tome medidas judiciais de reparação em alguns casos, né? Então, essas são as grandes demandas que nós temos hoje. A senhora falou sobre contas hackeadas. O próprio usuário acaba abrindo essa porta ou os hackers conseguem entrar mesmo sem essa abertura de porta? Os dois casos, né? A grande maioria acaba sendo falha do usuário, né? Mas existem
grandes casos também, grande número de casos em que os hackers conseguem. Inclusive, a gente orienta sempre que o usuário faça a autenticação em 2 fatores, tá? Porque isso, como o Dr. Franklin falou, é uma porta a mais de segurança. Você ativa a autenticação em 2 fatores lá na sua rede social, e a gente sempre orienta que seja feito por meio de um aplicativo específico, né, para fazer essa autenticação em 2 fatores, que não coloque pelo WhatsApp, que não coloque pelo SMS, tá? Então, a gente sempre orienta isso. Mas, por mais que a gente tome todas essas cautelas, alguns hackers, né, um pouco mais específicos aí, eles conseguem hackear a conta da pessoa, mesmo nesses casos com autenticação em 2 fatores. Mas é preciso lembrar que é uma barreira a mais de segurança quando você faz isso, e que a principal realmente porta de entrada dos hackers é a falha do próprio usuário. Porque clicou, porque recebeu um e-mail que ele ganhou algo promocional e acaba entregando o código ali quando a pessoa entra em contato. Então, esses são os principais casos, né? E-mails hackeados também, aí uma vez que o seu e-mail... Eu sempre falo que o e-mail hackeado é a pior situação, o pior cenário possível, porque hoje você concentra tudo no seu e-mail, né? Todas as suas senhas, todos os seus cadastros, eles estão vinculados ao seu e-mail, o que é um risco tremendo. Então, uma vez que o hacker invadir o seu e-mail, ele vai ter acesso basicamente à sua vida inteira. Então, muitas vezes as contas sociais são hackeadas porque o hacker conseguiu invadir o e-mail da pessoa também. Que situação lá, doutor Franchinetti? Sérgio, esses exemplos que a doutora Fernanda apresenta, que são reais, né? A minha primeira formação foi em computação, só para fazer um histórico de contextualização, me formei em 93, né? Ano passado fizeram 30 anos. E durante muitos anos, assim me formei, durante uns 10 anos, eu trabalhei como hacker ético para algumas empresas, né? Trabalhei em empresas multinacionais fazendo o papel de hacker ético. E uma coisa importante que tem relação total com o que a doutora Fernanda falou, qual é a forma mais fácil de você conseguir uma informação? É você perguntando a informação. Ou seja, então, quando eu falo você perguntando a informação, é que necessariamente um ataque não vai usar técnica sofisticada. O atacante, ele vai pedir a informação, me dê a sua senha, me dê o seu token. Só que ele não vai pedir desta forma. Ele vai mandar para você um link, ele vai contar uma historinha, falando, você precisa clicar aqui para desbloquear a sua declaração de imposto de renda. Você precisa, advogados, né, recebem, né, olha, o seu processo que está tramitando foi deferido do advogado, talvez que não esteja atento, vai lá, clica. Isso é uma forma de pedir a informação. Só que uma forma um pouco mais sofisticada. Então, a forma mais fácil de você conseguir uma informação é você pedindo a informação, né? E o pedir informação no mundo tecnológico é convidando a pessoa a clicar no link, a responder um e-mail, a responder um formulário. Essa é uma forma técnica de pedir a informação, né? Então, essa é a importância de nós termos essa cultura, de estarmos com o que chama-se prontidão ao risco cibernético, né? Ativado é importante. Enquanto cidadão ou enquanto pessoa, todos nós somos educados desde pequenininho pelos pais. Olha, ao atravessar uma rua, olhe para um lado, para um outro. Não converse com estranho. Não aceite comida de estranho. Nós somos educados para isso. Mas ainda nós não temos a cultura de educar os nossos filhos no espaço cibernético. Não clique qualquer link. Não aceite qualquer pessoa na sua rede social. Cuidado com quem você conversa na internet. Tem alguma charge que fala, você nunca sabe se quem está do outro lado é um cachorro ou não. Porque você não sabe quem está do outro lado. Então, essa cultura é importante, né? Outro golpe também que nós vemos muito, e ainda gostaria de saber se acontece muito, as pessoas que acabam perdendo o número do celular, doutora Fernanda, é o chip swap, é isso? Ah, sim, o SIM swap. SIM swap. SIM swap. Bom, que, assim, de uma forma geral, o que é o SIM swap, né? Acontece, né? Às vezes você perde seu telefone é furtado, tudo, mas você entra em contato com a operadora e fala, comunica o que aconteceu, você quer manter o seu número de telefone, só que você precisa que aquele chip seja cancelado e seja ativado um novo chip, né? Isso, ok, é o SIM swap. O problema é quando um criminoso faz isso no seu lugar, né? Ele entra em contato com a operadora e se passa por você, diz que seu telefone foi furtado, foi roubado, foi perdido e faz exatamente esse procedimento. Algumas operadoras já estão mudando o procedimento, hoje não conseguem mais fazer essa alteração por telefone, somente indo até alguma agência, né? Alguma loja da operadora, portando o documento de identidade. Ontem mesmo chegou um caso para mim, em que a pessoa ela fez a ativação do chip por meio de reconhecimento facial. Ou seja, só poderia haver a troca por meio de reconhecimento facial. Mas ainda assim o criminoso conseguiu fazer a troca
utilizando os documentos pessoais que ele teve acesso por meio do e-mail. Ele hackeou o e-mail da pessoa, teve acesso aos seus documentos pessoais, portanto, conseguiu fazer a alteração do chip, portando os documentos da pessoa, desse meu cliente. Então, basicamente, é assim que consiste o golpe do SimSwap. Então, a partir do momento que ele tem acesso à sua linha telefônica, ele consegue ter acesso ali ao seu e-mail, ao seu WhatsApp. Então, você perde completamente o controle sobre o seu aparelho telefônico, o seu WhatsApp, as suas redes sociais. E assim, então você imagina que você perdeu o controle totalmente do seu aparelho telefônico, né? Outra pessoa está ali se passando por você. Então, ele vai postar coisas nas suas redes sociais, oferecendo venda de eletrodomésticos, investimento do Pix com retorno rápido, dentre outros golpes que acontecem. Então, de uma forma bem geral, é assim que acontece o SimSwap. A operadora de telefonia, ela tem responsabilidade, sim, sobre isso, porque ela autorizou a transferência para uma outra pessoa que não é você. E ela tem a obrigação, sim, de confirmar que você é o titular da sua linha telefônica. Então, infelizmente, acontece há muito tempo e permanece acontecendo ainda esse tipo de situação. Dr. Frank, o que podemos dizer sobre o SimSwap? Olha, de fato, esse é um problema, né, como a doutora Fernanda colocou, mas também, por outro lado, enquanto defesa, nós temos novas tecnologias como o eSIM, que é o SIM eletrônico, né, onde já dificulta um pouco esse processo de transferência. O que é isso, o eSIM? O eSIM é uma, entre aspas, nova tecnologia onde você não precisa mais de um chip físico para poder habilitar uma linha no aparelho, né? Isso é gravado de forma digital no seu aparelho. Então, o aparelho tem que estar preparado para ter um processador de eSIM e você, com isso, deixa de ter necessidade de um chip físico. Então, você passa a ter um chip virtual, né, que é gravado no seu aparelho. Isso ajuda, por exemplo, quando o seu aparelho é furtado, quando você perde, a rapidamente bloquear, né? Então, isso é uma medida. Por outro lado, recentemente, o Brasil lançou, né, o governo federal, esse aplicativo de celular seguro, onde as pessoas podem previamente cadastrar. Que pese ser uma iniciativa importante e ter uma boa intenção, existem alguns pontos obscuros ainda. No meu entender, por exemplo, ele coleta a sua geolocalização. E me parece que isso tem que ser dada maior transparência à sociedade, com que regularidade que é coletada a geolocalização do usuário. Porque nós não podemos esquecer também que isso pode ser uma ferramenta de monitoramento do cidadão. A partir do momento que você tem um aplicativo controlado pelo governo, que coloca a geolocalização do cidadão, ele acaba violando um direito nosso, que é o direito ao anonimato. De você não ter que informar o Estado aonde você se encontra em cada momento do seu dia. Então, essas questões todas, eu acho que daí tem que ter maior transparência em como é utilizado essas informações, né? Mas tantos outros aplicativos acabam fazendo isso, né? Eu, por exemplo, a cada semana chega lá por onde eu andei, lá pelo Google. E aí? Então, eu acho que é uma diferença que os aplicativos, quando privados, a pessoa tem a escolha de querer ou não instalá-lo. Mas quando você tem ferramentas que são impostas pelo Estado ou que são direcionadas pelo Estado, nem sempre a pessoa tem a escolha, né? Você não tem como, por exemplo, não entregar o seu dado pessoal para a Receita Federal. Não é uma escolha do cidadão. Ele tem que entregar e é para a Receita Federal. Agora, por mais que a gente esteja conversando aqui que as plataformas digitais têm uma relevância na nossa vida, né? Você escolher entregar o seu dado para qualquer Big Tech, você tem ainda um espaço de escolha. Eu não quero mais fazer parte dessa rede, né? Agora, perante o Estado, você nem sempre tem essa escolha. E não adianta só desinstalar o aplicativo? Desinstalar, sim, mas só que quando você tem, por exemplo, serviços que são essenciais para o exercício da cidadania por meio digital, a desinstalação você vai ficar impedido de exercer a sua cidadania. Quando você, por exemplo, faz a opção de votar usando o e-título, você opta pelo e-CNH, o e-CPF, né, o e-CNPJ, aí você não tem a opção de instalar, porque você precisa desse recurso para exercer a sua própria cidadania. Sem isso, você não exerce ela. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Estamos falando sobre a política nacional de cibersegurança no Brasil. E eu quero agradecer a participação da doutora Fernanda Possati, advogada especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Digital. Doutora Fernanda, obrigado por atender o nosso convite. E qual conselho final, qual a orientação final que você deixa para o nosso ouvinte? Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer novamente estar aqui com você logo nesse início de ano. Consciência. Eu acredito que o mais importante de tudo é a gente ter consciência. Saber
onde você está clicando, com quem você está conversando do outro lado da internet. Isso serve, inclusive, também para aplicativos de relacionamento. É importante, antes de tudo, ter consciência do que e com quem você está conversando, até para que você possa evitar, enfim, qualquer risco futuro. Muito obrigado. Agradeço também ao Dr. Frank Neto Santa Cruz, ele que é advogado, mestre em gestão de riscos e inteligência artificial, especialista em direito digital e constitucional e professor também da UNB. Professor, muito obrigado por estar conosco. E qual o conselho final que o senhor deixa para o nosso ouvinte sobre esse tema que nunca vai se esgotar? Sérgio, agradeço o convite, doutora Fernanda, agradeço o debate. Olha, uma sugestão que eu daria é que nesse ano de 2024, que do tempo que as pessoas utilizam no seu espaço digital, que ele assine, por exemplo, um canal que converse e que fale sobre cibersegurança. Então, se no dia a dia dele, ele investir ali 5 minutos, 10 minutos acompanhando um canal no Instagram, no YouTube, em qualquer espaço que fale sobre segurança, ele está fazendo um investimento na garantia dos seus direitos, né? Então, que as pessoas esse ano vão lá, aqui assim que ouvir esse programa, e procure algum canal que converse sobre esses temas, que eu acho que vai ser um bom investimento para ela. O senhor tem algum canal no Instagram sobre isso? Olha, não conseguiria indicar agora de cabeça, mas certamente pesquisando as pessoas vão achar uma diversidade desses canais. Eu gostaria até de só incluir mais uma sugestão aqui. Existe um site onde as pessoas podem incluir seu e-mail para saber se o e-mail foi vazado. E assim, diversas empresas já tiveram problemas de vazamento de dados. Então, empresas muito grandes e que grande parte da população possui cadastro. Então, assim, eu sugiro que a pessoa faça essa pesquisa para saber se o seu e-mail foi vazado em algum momento, certo? E se foi vazado esse e-mail, ele foi vazado também a senha do seu e-mail. Então, a sugestão é verifique se o seu e-mail foi vazado e, sendo vazado, que faça a alteração da senha, que coloque uma senha mais segura possível, que não seja a data de aniversário da pessoa ou do filho, né? Coloque realmente uma senha segura, com letras, números e caracteres especiais. É só a pessoa jogar lá no Google, né? Meu e-mail foi vazado, que vai aparecer o sitezinho e a pessoa pode fazer a pesquisa. E rapidamente, não sei, doutor Frank, me confirme se é importante também. Meu pai, por exemplo, acabei encontrando ele com 2 celulares, um que ele deixa em casa, um que ele sai. E o que ele deixa em casa é justamente de conta bancária. Isso também é uma alternativa? Uma excelente prática, né? Porque aí você reduz o cenário de risco de furto. Mas não basta isso. Este aparelho que você deixa em casa para usar para transações bancárias, é importante que você use somente para isso. Que você não navegue com esse aparelho em sites não confiáveis. Que ele seja destinado a essa operação. Essa é uma prática que eu tenho. Eu tenho um aparelho que não sai do escritório, que é somente para a transação bancária. Eu somente atualizo as versões do sistema operacional, não navego em sites e só faço ele destinado a transações bancárias. Nem em sites e nem em redes Wi-Fi disponíveis, né? Que é um perigo. Um perigo. Redes Wi-Fi que você não conhece, em aeroporto, um restaurante, em espaços públicos, né? Pode ser o computador do hacker sentado ao seu lado com o computador dentro da mochila, mas operando como se fosse um hotspot para coletar a sua conexão. É um risco. Muito obrigado aos nossos convidados. 10h59, o Revista Justiça fica por aqui. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também no YouTube para você assistir quando quiser, recomendar, encaminhar para alguém. Muito obrigado aos nossos convidados. O programa de hoje teve a apresentação e a edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Ariana Fonseca e o Regra do Jogo. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.